O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que espera, dentro de pouquíssimas semanas, se casar ou desfazer o noivado com o PL, o Partido Liberal. Ele disse que espera, em 2 ou 3 semanas, no máximo, concluir ou não a sua filiação. No entanto, Bolsonaro alega que acha que ele e o partido têm tudo para, abre aspas, casar e ser feliz. Fecha aspas. A gente lembra que a ida de Bolsonaro para o PL começou a ficar indefinida neste domingo, quando o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, divulgou uma nota informando que a filiação não ocorreria mais no dia 22 deste mês. O chefe do executivo falou com a imprensa na saída da Expo 2020 em Dubai. E esse é o terceiro dia, da viagem oficial ao Oriente Médio. Muito bem, agora nós vamos então começar essa edição dos Pingos nos Is nessa segunda-feira com Brasília. Você, José Maria Trindade, subiu no telhado então essa união de Bolsonaro com o PL, Zé Maria? O noivo ficou mais uma vez esperando no altar, né? Muito boa noite, Marcelo, boa noite, Fiuza, boa noite, Cris, e muito boa noite, compadre Augusto. Olha, Marcelo, a situação aqui é tensa, viu? Havia desconfianças aí nesse acordo exatamente pelas divergências regionais. O presidente Jair Bolsonaro estava fazendo exigências que o PL resistia em atender. O principal mesmo é a história de São Paulo, né? De dar ao deputado Eduardo Bolsonaro o comando total do partido para definir os candidatos ao governo, ao Senado e também a chapa de candidatos a deputado federal. São Paulo é um estado importantíssimo, tanto politicamente quanto pelo número de habitantes, são mais de quase 40 milhões de habitantes, então não é possível deixar de fazer política nesse estado, é o estado por onde tudo acontece. O São Paulo, Rio e Minas Gerais definem uma eleição. É claro que o Nordeste é super importante, que o Norte também é super importante, mas é com a força política de São Paulo, né, que exatamente o presidente espera fazer aí esses xadrez políticos. Ele aprendeu durante esse primeiro mandato que não adianta ter intenções, não adianta fazer projetos de governo sem um Congresso Nacional forte. Por isso o presidente quer fazer senadores, deputados e principalmente ter o comando ali das duas casas, o mínimo possível, para não ficar mais uma vez na conta de alguém, como agora ele está do próprio Centrão. Centrão é, na verdade, uma instituição que não existe e uma forma de acusarem o presidente de recuar na proposta de campanha. Mas a verdade é que o presidente Jair Bolsonaro, para governar, precisa do Congresso Nacional e agora ele lança as bases para fazer um bom apoio no Congresso. E isso acabou esbarrando ali no Valdemar Costa Neto e também tem as suas ideias de partido, né? Marcelo, a troca de informações e de dados ali entre o presidente Valdemar foi bem pesada, né? Me disseram aqui que o presidente e o Valdemar chegaram a pontos impublicáveis nesse diálogo duro, né? E que o Valdemar não cedeu em pontos importantes e caros para o presidente Bolsonaro, daí a divergência. Eu disse que foi a segunda vez que esta noiva, digamos assim, como costuma falar o presidente, foi abandonada no altar, porque na primeira eleição, na eleição do presidente Jair Bolsonaro, estava tudo certo, de que ele se filiaria ao PL e seria o partido com o qual ele disputaria a eleição. Mas aí ele fez uma viagem ao Rio Grande do Sul e quando voltou já estava de casamento marcado com o PSL, esse partido que o abandonou depois, né? Então, política tem essas idas e vindas e o importante é que isso aconteceu antes de março. Por quê? Lá em março há um prazo fatal, que é o prazo de filiação partidária, 6 meses antes das eleições. Se o presidente estivesse já filiado ao PL depois de março, né, ele não teria nenhum argumento e não poderia falar nada, porque se o PL decidisse que não teria candidato à presidência, o presidente não poderia se candidatar por nenhum outro partido para se ter uma ideia dessa dificuldade partidária. É o momento de se pensar mesmo na possibilidade de uma candidatura avulsa no Brasil. Isso não pode, a lei não permite, mas está na hora mesmo de pensar nisso.
Muito bem, Zé Maria, agora nós vamos acionar o Guilherme Fiuza. Como disse o Zé Maria, Guilherme, nós lembramos que na última eleição o presidente se ingressou no PSL, poucas pessoas conheciam evidentemente até esse partido, muitas foram eleitas aí na esteira do presidente Bolsonaro, mas foi em cima da hora. Agora tem essa questão envolvendo o PL. Como é que repercutiu aí no Rio de Janeiro essa possibilidade do presidente Bolsonaro não ir mais para o Partido Liberal? Fiuza. Boa noite, Marcelo Matos, Zé Maria Trindade, Cristina Grêmio, mestre Augusto Nunes. Boa noite a todos. Olha, Marcelo, você veja, né, essa crônica da relação do presidente com o PSL que você mencionou agora, isso virou um pesadelo. Por um motivo muito simples. Partido político é quase hoje em dia um mal necessário, né? Porque é a forma da representação, é a forma que foi encontrada para você não ter representações inorgânicas, né? Para você precisar, para o representante precisar passar por um certo rito institucional para se lançar candidato, né? Esta referência, por exemplo, que o Zé faz e que existe em vários países avançados do mundo, que é a questão da candidatura avulsa, né? Que é uma espécie de voo solo aí na política. Isso pode dar certo, mas isso também traz problemas, isso também traz reticências. Porque você veja, esses políticos que apareceram mais recentemente no Brasil, né, se lançando como novinhos em folha, e aí arrumaram seus partidos, teve criação de partido, né, para poder se habilitar, na verdade são projetos pessoais, alguns até manifestamente egoístas, né? E a candidatura avulsa também pode potencializar isso, né? Também pode potencializar o aventureiro, né? Aquele que não tem relação orgânica, aquele que eventualmente é remediado, tem seus meios e resolve brincar de fazer política, como nós estamos vendo. Eu acho que, se quiserem, eu cito os nomes, mas é bem claro o que está acontecendo em relação a isso. Então, a relação do Bolsonaro com o PSL virou um pesadelo, porque o partido político ele pode ajudar pouco e pode atrapalhar muito. E no PSL nós vimos exatamente, quer dizer, o que existia de força política, digamos, de plataforma político-partidária, era o projeto Bolsonaro. E o projeto Bolsonaro também não se parecia com a herança da carreira Bolsonaro. Ele mesmo diz isso. Ele se encontrou com o Paulo Guedes, ele deixou para trás um certo nacionalismo estatizante. Então, essa é a plataforma, não será um partido político que dirá. E o PSL serviu, né, atraiu uma série de oportunistas, esses que se apresentam sempre com os conceitos dos quais eu vou sempre desconfiar. É o direita, é o conservador, etc. Metade dessa turma que se anunciava assim, depois surfou no bolsonarismo e foi fazer outras coisas, principalmente tentar sabotar o governo Bolsonaro. Então vamos ver se sai com o PL este arranjo, é sempre um arranjo, e a gente sabe que não é totalmente orgânico e que o que vai contar mesmo é a plataforma que hoje é representada pelo governo do Jair Bolsonaro e pelo que ele apresentou como diretriz para representar o povo brasileiro. Cristina Grêmio, você está aí no Paraná. Na semana passada tivemos o ingresso do ex-ministro Moro ao Podemos. Muito se fala também desse desgaste de Valdemar Costa Neto, PL, Mensalão, Petrolão. Cristina, você acredita que pode haver também uma reavaliação, não apenas de um controle do PL, mas também essa questão da corrupção que deve nortear a campanha de 2022? Deve ser um embate aí justamente contra o ex-presidente Lula? Sabe que foi interessante, Marcelo, você mencionar aí a questão do Moro, né, do ex-ministro Moro, candidato. Boa noite a todos, né? Entrei já respondendo sem dar boa noite a todos da bancada, nossa audiência maravilhosa. Foi interessante você falar isso, porque quando eu soube desse possível racha aí no casamento anunciado para o dia 22 de Bolsonaro com o PL, eu lembrei das companhias, né, das pessoas que apareceram no lançamento da filiação do ex-ministro Moro ao partido Podemos, porque a gente tinha ali um balaio de gatos, né? Luiz Miranda, que é conhecido estelionatário na Flórida, tinha Joyce Hasselman,
que foi considerada a maior traidora do presidente Bolsonaro, se elegeu às custas do presidente Bolsonaro, depois deu as costas, todos ali grudados na possível candidatura Moro. E aí a gente vê que também o PL agora tem problemas e esses que eu citei podem vir a causar problemas para a candidatura Moro, para uma eventual candidatura Moro, que ainda não está confirmada, e a gente vê no PL problemas que podem vir a causar problemas para o presidente Bolsonaro na reeleição. Então, a gente vê que não tem partido ideal e não tem nome ideal para partido nenhum. Essa briga aceira, ela existe em todos os partidos e acaba, na verdade, sendo o que é a política, exigindo uma necessidade de negociação. Agora, o PL tem alguns pontos de muito atrito mesmo, porque o PL no Nordeste tem parcerias, por exemplo, com o PT de Lula. Como é que vai ser no Piauí, em que o PL é aliado do governador Wellington Dias? Como é que vai ser em Pernambuco, que o prefeito de Jaboatão dos Guararapes já está anunciando uma chapa que vai fechar com a prefeita de Caruaru, ela do PSDB, ele do PL. E o Valdemar Costa Neto já disse que deixa Pernambuco decidir, né, o diretório regional ali, que é comandado pelo prefeito de Jaboatão dos Guararapes, decidir como vai ser a candidatura. Então, Bolsonaro se aceita ir para o PL, tem que ir abrindo mão desses vários nichos aí que, obviamente, já provocam alguma ruptura no início de candidatura. Parece que ele não abre mão de escolher os candidatos ao Senado, e a gente tem visto aí nesse governo dele a dificuldade para aprovar projetos, especialmente no Senado, tá? Agora essa discussão toda, se a PEC dos precatórios passa no Senado. Então, é fundamental mesmo, se ele quiser ter uma chapa forte, que ele tenha fortes candidatos ao Senado em todos os estados, ou na maior parte dos estados. E se isso for um empecilho para o PL, se o PL bater o pé e dizer, não, nós escolhemos os nossos candidatos, independentemente de serem ou não favoráveis ao seu nome à reeleição, já começa conturbado esse casamento. Tem a questão de São Paulo, que o Zé Maria colocou aí, que é bem pesada, né? Porque São Paulo, o PL tem aliança com o PSDB, que está ali para decidir quem vai ser o candidato. O PL parece que já está anunciando apoiar a candidatura de Rodrigo Garcia, que é o vice-governador de São Paulo. De qualquer forma, tem o nome do Dória aí na disputa ainda. Então, muitas arestas mesmo para decidir. E com essa viagem do presidente para o exterior, aliás, 2 seguidas, né? Foi para a Itália, voltou, ficou alguns dias no Brasil, foi para os Emirados Árabes agora. Então, à distância, as relações ficam ainda mais conturbadas, ou os pontos para afinar nas relações ficam ainda mais conturbadas. E a gente tem que mencionar também que tem uma ex-namorada aí querendo voltar para esse relacionamento, porque parece que o PP anda sondando ainda o presidente Bolsonaro e insiste em convidá-lo para voltar para o partido onde ele já esteve por muito tempo. Então, realmente, dia 22, a gente não tem essa resposta. Não foi à toa que o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, adiou a festa de lançamento que estava sendo anunciada para o dia 22. Muito bem, ao meu lado aqui nos estúdios da Jovem Pan, Augusto Nunes. Olá, Augusto. Boa noite, Marcelo, boa noite, meu compadre Zé, Cris, querida, meu irmão Guilherme, boa noite a você que nos acompanha. Eu acho que o Bolsonaro não deve repetir o erro da eleição passada, né? Erro que só pôde ser constatado depois, que foi a aliança com o PSL, e ele não tinha o controle do partido. Ele tem de ter exatamente isso, o controle das decisões essenciais do partido. Não é o presidente precisa de algum partido. Quem precisa do presidente é o PL. Se eu não me engano, se eu estiver enganado, Zé Maria vai me corrigir, não teremos as coligações para as eleições proporcionais desse ano. Não. Só para as majoritárias, é isso, Zé? Então, exatamente. O PL sempre fez isso aí. O PL estava numa coligação onde estava o Tiririca. Aí, ou ele abrigava o Tiririca. E aí eram eleitos outros candidatos que, sem um nome popular na coligação, não seriam eleitos. Agora não, é cada um por si. E o PL, sozinho, é pouco mais que nada. Se o PL apoia alguém nas eleições do Nordeste, e daí? O apoio do Bolsonaro é que pode ser decisivo. Então o presidente deve insistir na escolha dos senadores. Com a Câmara as relações são melhores. Com o Senado a coisa está complicada. Então tem que escolher senadores, e não tem nada disso não de liberar as sessões do partido do Nordeste para apoiar esse ou aquele, não. Ou o PL aceita isso, ou o Bolsonaro procura um partido qualquer, por menor que seja,
vai dar menos trabalho que o PL e vai tornar mais fácil a sua campanha.